Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro da Fundas, Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, Deodato Santana, no Polo Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. Eu estou hoje gravando a nossa 14ª videoaula, a sexta do mês de maio de 2020. Bom, na última aula, nós terminamos de falar sobre a peça Hamlet, né? Concluímos esse assunto. A peça Hamlet, que é uma das maiores obras de William Shakespeare. E hoje nós vamos começar a falar sobre outra grande obra dele, chamada Romeu e Julieta. Quem não conhece Romeu e Julieta, né? É uma das peças de maior sucesso até hoje. E nós vamos examinar vários contextos dela, né? Que fala de um amor impossível entre dois jovens de famílias inimigas e do desfecho trágico que esse destino reserva a eles. Bom, Romeu e Julieta é uma tragédia romântica escrita entre os anos de 1591 e 1595, nos primórdios da carreira literária de William Shakespeare, e fala sobre dois adolescentes cuja morte acaba unindo suas famílias, outrora inimigas. Ficou entre as peças mais populares da época e, ao lado de Hamlet, é uma das suas obras mais levadas aos palcos do mundo inteiro. Hoje, o relacionamento de Romeu e Julieta é considerado como o modelo do amor juvenil. A peça pertence a uma tradição de romances trágicos que remota à antiguidade. Seu enredo é baseado em um conto da Itália, traduzido em versos no poema de Arthur Brooke, A Trágica História de Romeu e Julieta, de 1562, e retomado na prosa O Palácio do Prazer, de William Painter, em 1582. Shakespeare inspirou-se em ambos, mas reforçou a ação de personagens secundários, especialmente Mercúrio e Paris, a fim de expandir o enredo. O texto foi publicado pela primeira vez em um quarto em 1597, mas essa versão foi considerada como de péssima qualidade, o que estimulou muitas outras edições posteriores que trouxeram consonância com o texto original shakespeariano. Bom, a estrutura dramática usada por Shakespeare, especialmente os efeitos de genéricos, né? Como a comutação entre comédia e tragédia para aumentar a tensão, o foco em personagens mais secundários e a utilização de subenredos para embelezar a história, têm sido elogiados como um sinal precoce de sua habilidade dramática e maturidade artística. Além disso, a peça atribui distintas formas poéticas aos personagens para mostrar que eles evoluíram. Romeu, por exemplo, fica mais esperto à medida que a trama segue. Em mais 5 séculos de realização, mais de 5 séculos que essa peça ficou em cartaz, Romeu e Julieta tem sido adaptada nos infinitos campos e áreas de teatro, cinema, música e literatura. Enquanto William Davenant tentava revigorá-la durante a restauração inglesa, e David Garrick modificava cenas e removia materiais considerados indecentes no século XVIII, Charlotte Cushman apresentava ao público, já 100 anos depois, no século XIX, uma versão que preservava o texto de Shakespeare na íntegra. A peça tornou-se memorável nos palcos brasileiros, com a interpretação dos atores Paulo Porto e Sônia Wojcicka, em 1938, fazendo os papéis principais, e serviu de influência para o Visconde de Taunay em seu romance Inocência, também inspirado na obra Amor e Perdição de Camilo Castelo Branco, considerado o Romeu e Julieta lusitano. Além de se mostrar influente no romantismo português e no naturalismo brasileiro, Romeu e Julieta mantém-se impecável nas produções cinematográficas atuais, notavelmente na versão de 1968 do cineasta italiano Franco Zeffirelli, que foi indicado ao prêmio de melhor filme pela BAFTA Awards, que é o Oscar britânico. E no mais recente Romeu mais Julieta, de 1996, do cineasta australiano Baz Luhrmann, que venceu os prêmios de melhor diretor e melhor roteiro da mesma BAFTA Awards em 1998, e que traz o enredo de Hamlet para a atualidade. Bom, vamos falar dos personagens, né? Romeu e Julieta retrata a intenção entre 3 proeminentes famílias em Verona. A primeira delas, a família Capuleto, que tem como base o senhor Capuleto, que é o marido da mãe de Julieta, a senhora Capuleto,
que é a esposa do Senhor Capuleto e mãe de Julieta. Bom, vocês perceberam que não existiam nomes para esses personagens. Ele é o Senhor Capuleto e Senhora Capuleto, não existia um pré-nome, né? Tínhamos a Julieta, que era a filha única dos Capuleto, já que os seus irmãos morreram, e é também a protagonista feminina desta peça. Tem Teobaldo, que é um primo de Julieta e filho bastardo do pai de Romeu, né? Tem a Ama, que é uma confidente e dama de companhia de Julieta, e os empregados Pedro e Gregório. Já na família Montecchio, que é a família de Romeu, tem o senhor e senhora Montecchio, né? Os pais de Romeu, e sendo que o senhor Montecchio também é o pai de Teobaldo, né? Temos Romeu, que é o filho único dos Montecchio e o protagonista masculino da peça. Temos Benvolio, que é o sobrinho dos Montecchios e primo de Romeu. E os empregados Abraão e Baltazar, que são os criados dos Montecchios. E tem, na outra família, o governo, né? Que é o príncipe Scala, que é o príncipe de Verona, onde se passa a peça. Paris, que é um jovem nobre, parente do príncipe e pretendente de Julieta. E Mercúrio, que é parente do príncipe também e muito amigo de Romeu. E temos outros personagens, que é o Frei Lourenço, que é um confidente de Romeu e é um padre franciscano. Temos o Frei João, que é quem iria entregar a carta de Frei Lourenço para Romeu, dizendo, vamos falar mais para frente o quê. Temos o Boticário, que é um farmacêutico que vende a poção fatal veneno para Romeu. E Rosalina, que é uma personagem que não aparece, apenas é citada como pretendente de Romeu antes dele conhecer Julieta. Bom, esses são os personagens da peça. E a sinopse? A sinopse é mais ou menos assim. A peça abre numa rua com o desentendimento entre os Montecchio e os Capuletos. Eles já brigavam muito nessa época. O príncipe de Verona intervém e declara que irá punir com a morte as pessoas que colaborarem para mais uma briga entre ambas as famílias. Mais tarde, Paris conversa com o senhor Capuleto, o pai de Julieta, né, sobre o casamento dela com ele, né, do casamento deles, mas o senhor Capuleto está um pouco confuso quanto ao pedido porque Julieta tem somente 13 anos, ou seja, é uma pré-adolescente ainda. O senhor Capuleto pede para Paris aguardar uns 2 anos, né, e o convida para uma planejada festa de balé que será realizada em sua casa. A mãe de Julieta, né, e sua dama de companhia tentam persuadir a moça a aceitar o cortejo de Paris. Após a briga, Benvolio, né, encontra-se com o seu primo Romeu, filho dos Montecchio, e numa conversa com ele descobre que a depressão que Romeu estava sentindo, né, era o resultado de um amor não correspondido por uma garota chamada Rosalina. Aí que é citada a Rosalina, que era uma das sobrinhas de Capuleto, né, do senhor Capuleto e prima de Julieta. Persuadido por Benvolio e Mercúrio, Mercúrio era um parente do príncipe amigo de Romeu, né, como mencionado lá em cima, ele atende o convite da festa que acontecerá na casa dos Capuleto na esperança de encontrar-se com Rosalina. Mas, quando Romeu chega na festa e vê Julieta, apaixona-se perdidamente pela moça, e vice-versa, né? Julieta também se apaixona por Romeu. É aí que começa a confusão, a trama, né? A confusão da trama. Após a festa, na famosa cena da varanda, Romeu pula o muro do pátio dos Capuletos e ouve a declaração de amor de Julieta, apesar do ódio de sua família pelos Montecchios. Romeu e Julieta decidem se casar, e com a ajuda do Frei Lourenço, esperançoso da reconciliação das famílias através da união dos dois jovens, eles conseguem se casar secretamente no dia seguinte. Teobaldo, primo de Julieta, e o filho bastardo do pai de Romeu, né, o meio-irmão de Romeu, sentindo-se ofendido pelo fato de Romeu ter fugido da festa, desafia o moço para um duelo. Romeu, que agora considera Teobaldo seu irmão, recusa-se lutar com ele. Mercúrio sente-se incentivado a aceitar o duelo no lugar de Romeu, porque ele achava que Romeu tinha uma calma muito, uma submissa calma, né? Uma calma muito submissa, e ele não era um cara muito ligado, né? E durante esse duelo, Mercúrio é fatalmente ferido e Romeu, irritado com a morte do amigo, prossegue no confronto e mata Teobaldo, seu meio-irmão. O príncipe, então, decide exilar Romeu de Verona por conta do assassinato, salientando que, se ele retornasse, ele teria sua última honra, ou seja, ele seria morto.
Bom, Julieta sofre com a partida do seu amor e, interpretando erroneamente o sentimento da filha, o senhor Capuleto concorda em casá-la imediatamente com Paris, ameaçando deserdá-la quando ela recusa-se a se tornar a alegre noiva de Paris, né? Ou seja, a Julieta, eles entenderam tudo errado. A Julieta não queria se casar, ela ficou chateada porque o Romeu foi mandado para o exílio e eles achavam que ela estava chateada porque não queria se casar. E aí começou a dar confusão. Julieta, então, ela pede o adiantamento do adiamento, perdão, do casamento e sua mãe rejeita o pedido. Quando anoitece, Romeu secretamente passa toda a noite no quarto de Julieta. Quer dizer, ele não estava no exílio nada, ele estava escondidinho lá e anoiteceu, ele pulou o murinho lá e foi para o quarto de Julieta, onde eles consumaram o seu casamento nos braços um do outro, né? Ou seja, aí que falam de aquela coisa de pular a janela, né? Pular o muro, né? Então, tá aí de onde veio o ditado. No dia seguinte, depois que Romeu foi embora novamente, né, Julieta visita Frei Lourenço pedindo-lhe ajuda para escapar do casamento com o Paris, já que ela tinha passado a noite com Romeu. E o Frei tem uma ideia, né? Ele oferece a Julieta um pequeno frasco e aconselha a ela, falando desse jeito: bebe seu conteúdo, que pelas veias logo há de correr-te humor frio, de efeito entorpecedor, sem que a bater o pulso continue em seu curso normal, parando logo. Ou seja, ele falou para Julieta: bebe isso aqui, né? Gira o conteúdo do frasco, que você vai dormir e vai ficar num estado semelhante à morte. Ela vai parecer morta, como se estivesse em coma. Isso vai durar umas 42 horas. E ele promete a Julieta que enviará um mensageiro para informar Romeu, que ainda está no exílio, do plano que irá uni-los e assim fazer com que ele retorne a Verona no mesmo momento em que a jovem despertar. Bom, ele manda o tal Frei João, né? Julieta aceita o plano, né? E na noite anterior ao seu casamento, ela bebe o conteúdo do frasco e deita em sua cama. Quando as pessoas encontram Julieta, com a morte aparente dela, os familiares colocam seu corpo na cripta da família. Bom, a mensagem, contudo, do Frei João acaba sendo extraviada, né? Eu vou explicar mais pra frente como é que aconteceu isso. E chega nos ouvidos de Romeu que Julieta realmente está morta, quando o criado de Baltazar lhe conta o ocorrido. O criado Baltazar, não de Baltazar, o criado Baltazar lhe conta o ocorrido. Amargamente, Romeu compra um veneno fatal de um boticário, que encontra no meio do caminho e dirige-se para a cripta dos Capuletos. Chegando lá, ele defronta-se com Paris, o noivo, né, de Julieta, que está lá triste, né, pela morte dela. E acreditando que Romeu fosse um vândalo, Paris confronta-se contra ele, né? E na batalha Romeu mata Paris. Ainda acreditando que sua amada está morta, ele bebe o veneno e deita-se ao lado do corpo de Julieta, que quando acorda, acaba descobrindo a morte de Romeu. E ela se suicida com o punhal dele, vendo que a poção do moço não possuía mais nenhuma gota. Ela viu que ele bebeu todo o veneno, falou: vão me matar. Então as duas famílias e o príncipe se encontram na tumba e descobrem os três mortos: Romeu, Julieta e Paris. Frei Lourenço reconta a história do amor impossível dos jovens para as duas famílias, que resolvem se reconciliar pela morte de seus únicos filhos. A peça termina com a elegia do príncipe para os amantes. Jamais história alguma houve mais dolorosa do que a de Julieta e a do seu amado Romeu. Bom, hoje nós iniciamos os estudos sobre a peça Romeu e Julieta, falamos um pouco da peça, dos personagens e dessa breve sinopse, né? Na próxima aula vamos falar mais um pouco sobre os conceitos da peça, como fizemos anteriormente com Hamlet, tá? Então eu agradeço a todos vocês, tenham uma boa tarde e até semana que vem com uma nova aula. Tchau, tchau.